Hello, boys and girls, the student of the second grade, how are you? Olá, meninos e meninas do segundo ano, como vocês estão? Nós vamos falar hoje sobre o presente perfeito. Eu estou até enviando um vídeo adicional para vocês estarem assistindo, porque presente perfeito nós não usamos em língua portuguesa, tá? O present perfect, ou present perfect, presente perfeito, ou presente perfeito simples, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Esta construção não existe em língua portuguesa, tá? Você vai achar que não vai conseguir aprender o present perfect, mas pay attention. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Quer dizer, é uma ação que aconteceu em 2010 e que acontece até hoje. A duração ainda é até hoje. Eu continuo a viver no Rio de Janeiro. Esse tempo verbal, às vezes, ele vem seguido por alguns advérbios, como already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently. She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. She has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo ultimamente. Então, nós temos aqui a formação do presente perfeito. Como que nós formamos um presente perfeito? O S aí é de subject, que é o de sujeito. Nós formamos um presente perfeito com o verbo to have no presente, mais o past participle do verbo principal. Lá no final do livro de vocês possuem uma lista de verbos. Tem infinitivo, past, simple past e past participle. É a terceira fileira do livro de vocês. Como que são os verbos no passado particípio? São os verbos terminados em ido, ado, tá? Estudado, falado, comido, chorado, ok? Então, nós temos aqui a forma afirmativa. I have tried sushi before. I have not tried sushi before. Have you tried sushi before? Ok? Prestem atenção. Nós temos ali, então, o verbo to have, mais o verbo principal no past participle, o verbo to try. O verbo to try termina em Y e os verbos terminados em Y são verbos, neste caso é um verbo regular, então eu vou retirar o Y e acrescentar IED. Isso acontece no presente, na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, tá? Na forma negativa eu acrescento not depois do have, porque aqui o have está como verbo auxiliar. E como ele é um verbo auxiliar, então nós temos have aqui no início da frase também. Present Perfect Simple é formado pelo verbo auxiliar to have, que eu acabei de dizer, have, has, conjugado no simple present, presente simples, mais o past participe passado do verbo principal. Pay attention. Lembre-se de que as flexões do particípio passado dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, do passado simples dos verbos regulares. Assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em D, ED ou IED. No particípio passado dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão.
que isso significa? Que nós temos uma forma para o infinitivo, para o passado simples e para o passado particípio. Infinitive, simple past e past participle. Ok? São aqueles verbos que está lá no final do livro de vocês, aquela lista de verbos. Vocês necessitam saber aqueles verbos. Professora, como que eu vou saber aqueles verbos? Não tem outra fórmula, não tem outra mágica. Tem que estudar, tem que decorar, ok? Então, a forma afirmativa, affirmative form, sujeito mais verbo auxiliar to have no simple present, mais verbo principal no particípio passado, more complemento. My parents have visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Pararam de visitar? Ninguém sabe. Agora todo mundo parou por causa da Covid-19. Então ninguém sai de casa. Stay at home. Então nós temos aqui a forma afirmativa. I have visited. O verbo to visit é um verbo regular, então por isso que toda a flexibilização dele está terminado em ed. She has already gone. Nós temos aqui então a flexibilização do verbo com o sujeito. O verbo to have, ter, ele pode ser utilizado na forma contraída quando conjugado no presente perfeito, mas é somente nestes casos, tá? Usa-se apóstrofo VE como forma contraída de have e apóstrofo S como forma contraída de has. She has already gone. She's already gone. Ela já foi. We have been talking too much in class. We've been talking too much in class. Temos conversado demais na aula. Tô sentindo tanta falta disso. E a forma negativa nós temos sujeito, verbo auxiliar, o have, mais o not, mais o verbo principal no particípio passado e os seus complementos. My parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Have not também pode ser haven't, na forma contraída. Temos aqui então o verbo visit na forma negativa, a forma interrogativa, o verbo auxiliar vem primeiro. Por quê? Porque verbo to have, ele permite que nós antecedemos ele ao sujeito para fazermos a forma interrogativa. Então, temos o verbo to have no simple present, more subject, more main verb in past participle, more complement. Ok? Então, nós temos have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? I don't know. E vamos lá então para as nossas atividades. No livro didático de vocês, responda em seu caderno as perguntas da página 89. Climate change. Que são mudanças climáticas. Essa unidade toda é sobre o present perfect, tá? Com as suas test comprehension, com suas listens, reading, ok? Então, vocês irão responder as perguntas da página 90, 1, 2, 3 e 4 no seu caderno, tá? Sobre o que está falando? Sobre as mudanças climáticas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, pode perguntar, estou aqui. Tá? Mandem as perguntas no privado, porque fica mais fácil para eu responder. And so long. Have a good weekend. See you next week. E don't forget a entrega da atividade para o dia 29 de maio.
Bye bye, kisses, kisses, and good work.